Fala galera, Laerte Viana na área. Logo no começo do vídeo, uma pergunta sincera para vocês. Dá para dizer que Dricus du Plessis se tornou um dos campeões mais improváveis que tivemos no UFC nos últimos anos? Porque por mais que ele tenha chegado com uma certa dose de expectativa lá em 2020, quando ainda tinha 26 anos, já carregava alguns cinturões no currículo e tinha a fama de nocauteador, acredito que pouca gente imaginava que ele teria uma ascensão tão rápida dentro da companhia. Da sua estreia contra o brasileiro Marcão Maluco até a chance pelo cinturão foram 6 vitórias, sendo 5 pela via rápida, incluindo o surpreendente nocaute contra o até então, entre aspas, quase imbatível Robert Whittaker, que só tinha perdido para Israel Adesanya com 84 quilos. Ainda que todo desajeitado, um estilo meio brucutu, onde a técnica não se faz presente em muitos momentos, ainda assim Dricus du Plessis merece todo o respeito do mundo, como diria o nosso querido Charles do Bronx. Se ele não é o mais técnico do plantel, e de fato está longe de ser, ele compensa com outras valências. Sabe misturar bem as ações, tem boa entrada de queda, um ótimo QI de luta e ainda corrigiu a falha que tinha no gás. No último sábado mostrou que aguenta fazer 25 minutos se for necessário. E sim, eu sei que boa parte dos fãs do Strickland ainda não aceitaram a derrota, mesmo com a comunidade do MMA, especialistas, lutadores, árbitros, Dana White, os próprios protagonistas, geral admitindo que, embora tenha sido controversa, não pode ser chamado de garfo, porque foi uma luta que dá para pontuar para os dois lados. Inclusive, eu sugiro muito, assim que acabar esse vídeo, vocês darem uma olhada na entrevista que o Guilherme Bravo deu lá no portal do Vale Tudo. O Guilherme, para quem não sabe, é árbitro, especialista em pontuação, escreveu um livro muito bacana sobre isso, as regras, né, do MMA. Vale vocês conferirem lá ele explicando o porquê que não pode ser chamado de garfo, porquê que o du Plessis pode sim ter vencido, assim como poderiam ter pontuado para o Strickland. Então não briguem comigo, hein? Briguem com o especialista, argumentem por lá. Boa sorte. Brincadeiras à parte, eu fiz essa contextualização porque um fato me chamou a atenção após o Dricus se tornar o campeão peso médio, que foi aquela atualização costumeira que temos semanalmente no ranking do UFC. Ranking esse que muitos criticam, mas ao mesmo tempo é necessário para dar uma lógica para as lutas da galera da parte de cima, do meio da tabela, e também ajudar as narrativas junto aos fãs. Até mesmo para quem não acompanha tão de perto, poder bater o olho na colocação do atleta e ter uma ideia de quem é, do nível dele, coisas do tipo. Em todas as grandes competições, eventos há rankings, e no MMA não tinha como ser diferente. Esse do UFC, para quem não sabe, não é montado pela empresa, são jornalistas ao redor do mundo, né, a galera lá da gringa, que faz uma somatória ali e colocam esse top 15. O problema é que nunca teve nenhum tipo de critério, sempre foi considerado uma bagunça. Vou dar um exemplo aqui. A Carla Esparza, ex-campeã peso palha, foi retirada do ranking por inatividade, sendo que a última luta dela foi em novembro de 2022, naquele evento de Nova York. Eu lembro que eu assisti em loco, quando ela perdeu para a Weili Zhang. A questão é que, ok, tiraram ela, não luta faz um tempinho, beleza. Mas se você olhar o ranking dos pesos pesados, Stipe Miocic, que pisou no octógono pela última vez em março de 2021, quase 3 anos, ainda permanece na 4ª posição. Qual é o critério? E eu tô falando isso aqui agora porque nessa atualização tivemos mais um motivo que gerou críticas dos fãs nas redes sociais. A galera não entendeu nada. O du Plessis estreou no ranking Pound for Pound, né, peso por peso, onde juntam todos os melhores de todas as categorias, direto na 8ª posição, acima de, nessa ordem, Islam Makhachev, John Jones, Alexander Volkanovski, Leon Edwards, Alex Poatan, Charles do Bronx e Shannon Mosley. Não sei se vocês repararam, mas o du Plessis, que foi campeão numa decisão dividida, onde muita gente achou que ele perdeu, entrou em 8º lugar na frente do Alexandre Pantoja, campeão peso mosca e que já fez uma defesa de cinturão muito bem sucedida agora em dezembro. Qual é a lógica? O que faz o du Plessis entrar na frente do Pantoja, que já é um campeão consolidado, já provou, já fez a defesa de cinturão? O fato de ter uma defesa de cinturão tem que ter um peso a mais, senão não é justo, a não ser que sejam em casos específicos. Por exemplo, o Islam Makhachev é o número 1 do ranking. Vamos supor que ele perca a próxima defesa de título. Óbvio, não vai despencar o cara lá para o meio da tabela por causa de uma derrota. Uma derrota não quer dizer que vai colocar tudo a perder, faz parte. O histórico recente dele o mantém com credibilidade na parte de cima, mesmo se houver uma derrota. É mais ou menos o caso do Charles do Bronx, que perdeu e se mantém no top 6 à frente de alguns campeões, porque era um campeão empolgante, muito famoso, popular e que fez jus para ter essa posição lá em cima. Nesse caso, sinceramente, não dá para entender muito o destaque dado ao du Plessis. Qual é o intuito de colocá-lo lá na frente logo na primeira cartada? Eu realmente não entendi. Aliás, eu digo mais, hein? Esse ranking é tão bagunçado que eu não entendo o que sustenta o John Jones, que fez apenas uma luta de 2020 para cá
cá se mantém em segundo lugar na frente do Alexander Volkanovski, que de 2019 para cá tem se tornado um dos campeões mais ativos e dominantes da empresa. Entendam bem, não façam confusão. Jon Jones, para mim, é o melhor de todos os tempos. Eu não estou de maneira alguma diminuindo o cara, óbvio que não, muito longe disso. A questão é que eu estou falando de presente e não de passado. Conseguem entender a diferença? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho estranho até mesmo o Tom Aspinall, que tem um cinturão e mesmo que seja interino, não deixa de ser um título e é um peso muito grande, estar atrás, por exemplo, do próprio Sean Strickland, que já nem é mais campeão e nunca fez sequer uma defesa. É por isso que eu fiz um vídeo diferente, um pouco mais rápido, direto ao ponto, para entender de vocês qual é o julgamento que vocês fazem desse ranking do UFC, se concordam, se mudariam alguma coisa e o que acham do Du Plessis entrar logo na frente do Pantoja, assim, e eu não tô falando Pantoja porque é brasileiro não, tá? Acabei de citar o Tom Aspinall e o Strickland como um outro caso. Tô falando porque realmente acho meio bagunçado. O que vocês... Acho meio bagunçado. Qual é a leitura que vocês fazem? Du Plessis, de fato, já tem que ser considerado ali um dos melhores do mundo, juntando todos os pesos? Ou ainda não tem que se provar mais dentro do octógono? Qual é a posição de vocês a respeito disso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para me ajudar a continuar crescendo, né? A gente bateu 100 mil recentemente, mas o trabalho não para, a evolução também não. Semana tá muito cheia e não vai parar por aqui. Hoje à noite tem outro vídeo, nessa sexta também. Não tem final de semana, não tem UFC no final de semana, mas os conteúdos não vão parar por aqui. Beleza? Conto com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu!